Shabbat Shalom, meus queridos. A palavra do Eterno nos diz, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, diz: Zahor etion ha-Shabbat le-Kadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Nesse segundo comentário, nesse Shabbat, dentro da Parashá Matot, eu gostaria de agora ler com os irmãos, na porção dos escritos nazarenos, o trecho que está no livro de João, capítulo 2, versos 19 a 25, que diz assim: E Yeshua respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Yeshua tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Yeshua não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Queridos amados, neste texto, nesses versículos, nós vemos aqui 2 situações. Existem 2 situações de crentes em Yeshua neste texto. Tem aqueles que creram na palavra de Yeshua, como nós podemos examinar aqui no verso 22, que diz assim: Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que lhes teria dito e creram na Escritura. Então, esses aí creram na palavra. E na palavra, creram na Escritura e na palavra que Yeshua tinha dito. É o que está aqui nesse versículo 22. Já aqui, meus amados, no verso 23, já fala que ele e Yeshua, estando em Jerusalém durante a Páscoa, muitos, vendo os sinais, creram em Yeshua. Mas Yeshua não confiava neles, porque a todos conhecia. Então, aqui nós vemos que aqueles que creram na palavra, aqueles que creram na Escritura, fazem parte de um grupo de que creem, daqueles que creem. E aqueles que creem nos sinais e se satisfazem em crer por causa de sinais, faz parte de um outro grupo. E que Yeshua diz aqui, a palavra de Deus diz assim, e Yeshua, nesses, ele não confiava, porque eles creram apenas nos sinais. Uma coisa é crer no sinal, outra coisa é crer na palavra. É crer na Torá, nos escritos nazarenos, crer nos profetas. Então, nós vemos aqui 2 situações de pessoas que dizem que creem. Aqui vemos agora em João, capítulo 5, a partir do verso 41, que Yeshua diz assim: Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Então, ele está dizendo aqui, vocês estão dizendo que creem em mim, mas vocês não creem em mim. E quando ele completa lá nos versículos 46, quando ele diz assim: Porque se vós cresces em Moisés, ou seja, na Torá, na palavra da Torá, crereis em mim. Nesse aí, dá para confiar, porque ele creu na palavra, creu na Torá, crê em Yeshua. Porque de mim escreveu ele, diz Yeshua. Aí, olha, Yeshua continua no verso 47 de João 5. Mas, se não credes nos seus escritos, nos escritos de Moisés, que é a Torá, como crereis nas minhas palavras? Então, Yeshua diz assim, não tem como a pessoa dizer, eu creio em Yeshua por causa dos milagres. Eu vejo milagres, aí eu creio em Deus. Essa é uma fé que Yeshua diz assim, olha, essa fé não está fundamentada. Essa fé, Yeshua lá no capítulo 2, ele diz assim, Yeshua não confiava neles. Mas Yeshua confia, Yeshua
recebe realmente como crente aquele que crê na palavra. Então você vê, queridos, que existe dois tipos. Existe o crente palavra, o crente sinal, ou crente milagre. Tem um crente que é baseado em milagre. Tem um crente que é baseado em palavra. E o crente que é baseado em sinais, em milagres, vai acabar sendo enganado nos últimos dias. Porque Yeshua, ele fala claramente na sua palavra. Amém? Sobre esses dois tipos de crente. E a própria Bíblia deixa bem claro, deixa bem clara essa situação. Amém? Veja bem aqui, queridos, o que diz a palavra do Eterno, veja bem, sobre esse tema muito importante, né? Lá no capítulo 13 de Apocalipse, fala sobre o anticristo e os falsos profetas. E diz assim, sobre o falso profeta e o anticristo. Capítulo 13, verso 13 de Apocalipse. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, veja bem, o que acontece aqui? O falso profeta, ele, na presença do anticristo, fará sinais, milagres, sinais, e com isso enganará o povo e dirá para o povo fazer uma imagem do anticristo, da besta. Então, observe bem que aqui as trevas vão fazer milagres, e a gente vê no livro de Êxodo, meus queridos. A gente vê aqui, Êxodo, capítulo 7, no verso 11, quando Moisés fazia os sinais, e os magos de Faraó também fizeram os sinais. Olha o que diz assim, e Faraó também chamou os seus sábios, encantadores e os magos do Egito, que fizeram também o mesmo com seus encantamentos. As três primeiras pragas, o que Moisés e Arão fizeram, os magos do Egito fizeram. A partir da quarta eles não fizeram, os magos. A partir da quarta só Moisés e Arão fizeram. Mas os magos do Egito acompanharam. Eles fizeram alguns sinais. As trevas fizeram os mesmos sinais. E observe bem, queridos, que em Apocalipse, né, capítulo 19, verso 20, quando Yeshua virá junto com a igreja para destruir o falso profeta e destruir o anticristo, diz assim, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Você veja bem que o falso profeta e o anticristo, eles fizeram sinais, aqui confirma de novo, que enganou, né, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então, o crente milagre, ele vai acabar ficando na grande tribulação e vai ser iludido pelas trevas, pelo anticristo, pelo falso profeta, porque ele não se baseou na palavra, porque a palavra é ela que é o próprio Eterno. A palavra é o verbo que se fez carne. Olhe bem, Yeshua é a palavra viva. Lá no próprio escrito nazareno desse Shabat, diz lá em João 1:1, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, o verbo é Deus, e Yeshua é Deus. Louvado seja Deus. Nós observamos também, queridos, aqui em 2 Tessalonicenses, né, quando fala do anticristo, fala aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim, a esse, que é o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. A verdade é a palavra, é a Torá, são os escritos nazarenos.
não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, essas pessoas não receberam o amor da verdade, não creram na palavra, não creram no verbo que se fez carne. Logo, foram enganados pelos sinais e milagres e pelo espírito da injustiça que já opera nos dias de hoje. Porque, meu amado, você não pensa que vai ser depois do arrebatamento que o espírito do anticristo, o anticristo se manifesta depois do arrebatamento, ele será revelado depois do arrebatamento, a grande tribulação depois do arrebatamento. Mas você observa que o mistério da injustiça anticristão já opera desde o tempo que Paulo escreveu essa carta. Amém? Olhe bem, Apocalipse 2, 2 Tessalonicenses 2, 7, diz assim: porque o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Aleluia. Então, enquanto esse mistério da injustiça, ele é retido pelo corpo do Mashiach, que é a igreja fiel que será arrebatada. Quando essa igreja fiel for retirada, esse mistério da injustiça que opera, ele terá livre atuação. Por enquanto ele opera cirurgicamente, mas acontecerá um momento em que a igreja que o retém, que é o corpo do Mashiach, será retirado no arrebatamento, e então sim o mistério da injustiça, o espírito do anticristo já estará livre para operar. Amém? E o próprio anticristo também, que é um homem que vai ser usado, segundo a eficácia de Satanás, também com sinais e maravilhas, né? E isso também nós podemos observar, queridos, aqui, bendito seja o nome do Eterno, que quando o anticristo for reunir os reis contra Israel no final da grande tribulação, Apocalipse 16, verso 13, diz assim: e da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, que é o ajudante do anticristo, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Verso 14 de Apocalipse 16. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. No verso 16 diz assim: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, eles vão congregar todas as nações para cercar Jerusalém na batalha do Armagedon, que é a última batalha. E aí Yeshua voltará junto com a igreja para aniquilar o anticristo e esses exércitos todos. Amém? Agora observe bem que como que eles convenceram os reis da terra? Através de sinais e prodígios. Verso 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha. Ok? Então, daí você entender, meu amado, com toda a propriedade, o que Yeshua HaMashiach, ele fala. No capítulo 7 de Mateus 7, verso 21 até 23, que ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da Torá. Então, Yeshua vai dizer: vocês fizeram sinais, vocês fizeram milagres, vocês expulsaram demônios, mas eu nunca conheci vocês. Por quê? Vocês são do tipo crente milagre, e aqueles que os seguem estão no engano. Deus pode operar milagre, mas o principal é a palavra. O crente palavra, esse será arrebatado, porque esse não é enganado, porque ele está no verbo que se fez carne, está na palavra.
obedece Torá, obedece profetas, obedece escritos nazarenos. Agora, crente que vive em função de uma situação de milagre, de sinal, eu tenho que ver um milagre, eu tenho que ver um sinal, vai ficar, o anticristo vai fazer um sinal, um milagrezinho para ele vai na onda do anticristo e vai receber a marca da besta. Amém? Porque é um crente que ele não teve o nascimento de novo. O novo nascimento é quando a pessoa se baseia na palavra, na escritura. Foi o que Yeshua diz assim: eu então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da palavra, que é a Torá. Vós que praticais a transgressão da Torá. Então, ao praticar a transgressão da Torá, o que adianta a pessoa operar milagre, fazer milagre? E Yeshua diz, para mim não está dizendo nada. Oh, meu Deus, para Yeshua não está dizendo nada, meu amado. E Yeshua diz, aquele que me ama, João, capítulo 14, verso 15, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Aleluia! Esse, ele se dará a conhecer. Esse será conhecido dele e de seu Pai. Aleluia! João aqui, meu querido, olha bem como é que ele constrói essa situação aqui, ó. Né? O outro lá, olha lá, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse eu conheço. Yeshua está dizendo, esse eu conheço. Por quê? Está baseado na palavra. Crente palavra. Agora, o crente milagre, Senhor, expulsamos o demônio, fizemos milagre, fizemos maravilhas, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vós que praticais a transgressão da Torá. Querido, em que lugar você está? Você é um crente palavra ou é um crente milagre? Tem que ter cuidado, porque o crente milagre vai ficar na tribulação e ainda vai ser levado na conversa pelo anticristo. Amém? Mas o crente palavra, esse vai ser arrebatado. Que o Espírito de Adonai continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.